Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar juntos 1 Crônicas, capítulo 20. Isso aí. Um capítulo bem direto ao ponto, né? Focado em guerra e conquista. Exatamente. Começa na primavera, né? Aquela época do ano que, tradicionalmente, os reis saíam para guerrear. Uhum, sim. O tempo melhorava, facilitava as campanhas. E aí vemos Joabe, o comandante do Davi, liderando o exército contra os amonitas. Eles cercam Rabá, a capital. É interessante que o texto faz questão de dizer que Davi, o rei, ficou em Jerusalém nesse momento. Sim, ele não vai de início. E a campanha de Joabe, olha, começa com tudo. Total. Ele ataca Rabá com força e basicamente deixa a cidade em ruínas. É um golpe bem decisivo logo de cara. É só depois dessa vitória do Joabe que o Davi resolve ir até Rabá. Sim, ele chega pra, digamos, colher os louros finais, né? E aí tem um detalhe que sempre me chama a atenção: a coroa do rei Amonita. Assim, a coroa é algo impressionante. Muito. O texto diz que pesava um talento de ouro. Isso dá uns 34 quilos. E cravejada de pedras preciosas. Imagina o peso disso, literalmente. E o simbolismo, né? Tirar a coroa do rei vencido e colocar na cabeça de Davi. É a transferência total de poder ali, visualizada. E além da coroa, claro, levaram um saque enorme da cidade. Sim, riquezas, bens. O espólio de guerra padrão. Mas o relato vai além dos tesouros. Fala também do que fizeram com a população. Essa é a parte mais dura, né? Diz que Davi os tirou da cidade e os colocou para trabalhar forçado. Com serras, picaretas de ferro, machados, uma descrição bem gráfica. É brutal, não tem como negar. Era uma prática comum, infelizmente, nas guerras da antiguidade. O tratamento dispensado aos conquistados era terrível. E isso se repetiu em todas as cidades amonitas que conquistaram. Sim. Para o autor do livro de Crônicas, talvez isso servisse para mostrar a dominação completa de Davi, reforçar a imagem dele como um rei poderoso, abençoado por Deus, contra os inimigos de Israel. Depois disso tudo, o Davi e o exército voltam para Jerusalém. Mas a guerra, claro, não para por aí. Não mesmo. Logo em seguida, o foco volta para os filisteus, os adversários de sempre. E aí a gente tem uma série de confrontos, né? Batalhas específicas. Isso. E o interessante é que essas batalhas destacam guerreiros filisteus excepcionais, gigantes ou descendentes de gigantes, os refaítas, O primeiro caso é em Gézer. Lá um guerreiro de Davi chamado Sibecai. os atita. Isso. Ele mata um tal de Sipai, que era um dos descendentes dos refaítas. E os filisteus são subjugados ali. E essa menção aos rafaítas, ou descendentes de Rafa, é chave. Na Bíblia, esse termo geralmente está ligado a gigantes, guerreiros enormes, tipo o Golias. Então, vencer um deles tinha um peso especial, né? Com certeza! Era mais que uma vitória militar, era quase simbólico. Vencer o gigante, o inimigo que parecia invencível. Reforçava a ideia de que Deus estava com Davi e seus homens. E por falar em Golias, a coisa fica ainda mais direta. Tem outra batalha contra os filisteus. E aí entra Elanã, filho de Jair. Exato. E ele mata Lambe. E quem era Lame? O irmão de Golias, o Geteu. Olha a conexão aí. Para não deixar dúvida sobre a força dele, descrevem a lança do lame. Diz que a haste era como eixo de tecelão. Uma imagem para dizer, era enorme, pesada, um guerreiro formidável. Exatamente. Matar o irmão de Golias é como reviver a maior vitória de Davi, só que agora através dos seus guerreiros. Mostra a força contínua do exército. E ainda tem mais uma batalha em Gates. Gate, a cidade de Golias, inclusive. Verdade. E lá surge outro guerreiro filisteu gigante. E esse tem uma descrição física bem peculiar. Ah, sim, 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. 24 dedos no total. Bizarro, né? E também dizem que ele era descendente de Rafa. Essa descrição física tão específica, essa polidactilia, serve para marcar ele ainda mais como outro, como alguém fora do normal, quase monstruoso para o leitor da época. Aumenta a ameaça. E quem derrota esse gigante quando ele desafiou Israel? Foi Jonatas, filho de Simeia.
e Simeia era irmão de Davi, ou seja, o sobrinho de Davi. Então a própria família de Davi está envolvida nessas vitórias contra os gigantes. Exata. O capítulo meio que amarra tudo isso. Diz que esses descendentes de Rafa, esses campeões filisteus de Gate, foram todos derrotados por Davi e seus homens. É uma forma de consolidar a imagem do reinado, né? Com certeza. O cronista usa essas histórias para pintar Davi como um rei vitorioso, que estabeleceu a segurança de Israel contra ameaças que pareciam sobre-humanas. Solidifica o poder dele. Então, resumindo o capítulo 20, é um registro de vitórias militares muito importantes. A conquista final dos amonitas e essas vitórias-chave contra guerreiros filisteus notáveis, os tais descendentes dos refaítas. Sim, a narrativa claramente celebra esses triunfos, mostra o auge do poder militar de Davi, mas ao mesmo tempo não esconde a brutalidade, né? Especialmente com os amonitas. Verdade. Fica lado a lado. A glória e a crueldade da guerra. E talvez a reflexão final seja essa, né? Como essas histórias antigas que falam de poder militar, conquista, tratamento dos vencidos, como elas ressoam hoje? Que perguntas elas levantam sobre liderança, sobre conflito, sobre a natureza humana mesmo, que a gente talvez ainda esteja tentando entender?